Olá, queridos todos. Vivi, tudo bem com você? Prazer estar aqui com você. Que alegria! Quero avisar todo mundo aqui, nessa live de hoje, a gente vai falar um tema muito importante para todos os catequistas, para todos os pais, para todas as famílias, que é o tema sobre oração, sobre espiritualidade e principalmente envolvendo as crianças. E eu que amo crianças, trabalhei durante 20 anos com pequeninos do Senhor, e diretamente relacionada ali, evangelizando, preparando material, sei muito bem a importância de envolver a família, o quanto é importante que a família venha para participar das celebrações litúrgicas, venha participar da vida espiritual do seu filho, não somente colocá-lo lá na catequese e deixar, mas ele também participar. E por isso o tema de hoje, dessa live, eu trago aqui a Viviane Reis, lá de Rio Preto, mora lá em Rio Preto, e ela vai falar um pouquinho sobre esse tema, que são 7 dias para rezar com os pequeninos. E aí, eu já introduzi dizendo que isso tem tudo a ver comigo, eu quero que a Vivi traga para vocês por que ela está aqui e qual é o que nós vamos falar sobre esse tema dos 7 dias para rezar com os pequeninos, que é um programa de oração para a família católica. Certo, Vivi? Que alegria ter você aqui. Eu sei que você acabou de fazer um lançamento lindíssimo e super importante, e você está aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda, Vivi. Você é uma das minhas alunas também aqui da Catequese Fora da Caixinha, né? Então, quero que você fale um pouquinho para a gente, conta aí a sua história e o que isso tem a ver com rezar com os pequeninos. Que maravilha! Primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui lançando o meu livro, um livro com um prefácio de Raquel Abdala, gente, um prefácio lindo que ela escreveu, e não só escreveu, mas também me orientou, foi minha mentora no término dessa obra. Então, estou muito grata e feliz e contente de estar aqui neste canal. Esse canal que me trouxe a este livro, né? O Espírito Santo tem os caminhos, o vento sopra onde quer, não é, Raquel? É Sim, com assim que... certeza. E o Espírito Santo me conduziu neste caminho, me trazendo até esta obra, este programa de oração para a família católica. Então, estava eu no curso do Catequese Fora da Caixinha, então, tanta catequista envolvida com você, e quando te escuta, quando estuda com você, e eu fiz esse curso no meio da pandemia. Então, eu mergulhei nele, foi um presente da minha sogra, Cássia, também catequista, e ela comprou o curso e me deu esse curso. E eu disse, nossa, que oportunidade incrível dentro da pandemia ali, foi um mergulho mesmo. E cada aula, uma ideia surgia, ideias vinham, né? Porque é isso que é o catequese fora da caixinha, ele vai tirando cada vez você mais. Muitas catequistas já quando entram, já estão fora da caixinha, né, Raquel? Mas cada vez mais a gente vai saindo a ponto de querer alçar voo. É isso, o catequese fora da caixinha, que foi o que aconteceu comigo. E Deus é tão perfeito que, além de estar no curso, o Pequeninos do Senhor foi implantado na minha comunidade, a paróquia Nossa Senhora do Brasil, aqui em São José do Rio Preto. Eu fui convidada a participar, a ser uma das lideranças desse Pequeninos do Senhor, e em um dos domingos, liderando o Pequeninos do Senhor, seguindo o missal, porque para quem faz, quem segue sabe que o missal é completo, ele nos catequiza também, ele nos prepara a equipe, não só com a dinâmica, mas especialmente com a formação que tem ali para o catequista. E eu estava preparada naquele domingo para trabalhar o tema oração com as crianças. E quando, ali no meio das crianças, percebi a sede daquelas crianças por rezar, aquilo tocou meu coração de uma tal maneira que o meu desejo era ter um material em mãos para entregar na hora de ir embora. Olha, vai rezar em casa com seus pais. A gente costuma se despedir das crianças do pequeninos abraçando uma a uma ali na saída, né? Então, meu desejo era ter uma coisa em mãos para entregar para cada uma daquelas famílias. E eu fui para casa com esse desejo. E o Senhor, ele nos engravida de ideias. Esta é a verdade. Assim como o Senhor
vem com o Espírito Santo sobre Nossa Senhora, trazendo a salvação ao mundo do ventre de Nossa Senhora, o Senhor também nos engravida de ideias, para que essas ideias também tragam o Senhor ao mundo. E eu saí de lá grávida dessa ideia. Então, olha que lindo, gente, que a Vivi está falando, né? E eu gosto muito desse termo gestar, porque é algo que realmente é obra do Espírito Santo, no caso aqui, né? É obra, porque você vai gestar algo do Senhor, relativo ao Senhor, por isso que é do Espírito Santo, que está relacionado ao próprio Cristo, o Espírito que estava com Cristo, e ele vem e nos faz e nos inspira a fazer algo, e ele chamou você e você soube ouvir isso, naquele momento, naquele encontro do Pequeninos do Senhor, usando o missal dos pequeninos, sabendo que ali tinha tanta coisa, mas falta mais, falta algo que você pode produzir, você pode criar a partir da unção do Espírito Santo. Muitas pessoas, Vivi, não compreendem como ouvir o Espírito Santo, não compreendem como é essa unção do Espírito Santo. E você vem agora e traz isso com uma força muito grande, e falando de gestar, né? Porque é pela ação do Espírito Santo que a gente vai gestar algo tão maravilhoso. Então, assim, estou encantada de ver essa intimidade sua com o Senhor, através do Espírito Santo, né? Do próprio Deus, e sabendo e sentindo a importância de um chamado específico ali, dentre tantos outros chamados, um chamado específico para gestar algo que o Senhor quer para as crianças, para os pequeninos que ele tanto ama, né, Vivi? E aí, Vivi, então continua, porque eu precisava falar sobre isso aqui com você. Claro, e aí esse livro foi sendo gerado dentro de mim, né? Então o Espírito Santo de fato foi gerando essa obra. Como? Percebendo, olhando para os meus filhos e vendo o fruto neles de uma vida de oração diária. Eu sou mãe, né? Tenho uma enteada de 19 anos, tenho um filho, Bento, de 9 anos, e o filho Francisco, de 6. Naquele momento eles estavam com 8 e 5. E olhando para eles e já vendo frutos daquilo que foi uma catequese domiciliar, daquilo que foi, sim, uma catequese de mãe, né? Mãe catequista ou catequista mãe? Somos, e assumimos essa responsabilidade diariamente, né? Não é uma catequese, paramos para dar um curso de catequese aos filhos, que ótimo, devemos fazê-lo, mas essa catequese que eu digo, a rotineira, aquela catequese da oração da manhã, da oração nas refeições, da oração da noite. Então, eu fui percebendo que os meus filhos, até mesmo o mais novo, com 5 anos, já era capaz de fazer orações espontâneas e orações profundas, né? Porque os pequeninos são muito profundos, eles conhecem o reino. E eu pensei, eu preciso levar isso adiante mesmo, eu preciso fazer disso um programa para aquela família que não sabe por onde começar. Porque nós temos famílias que até já rezam, até já, eu digo assim, até já pronunciam orações. Porém, será que o pai, a mãe e o filho estão, de fato, rezando? Estão, de fato, se conectando com Deus? Ou apenas repetindo orações? A nossa igreja é muito criticada, Raquel, nesse quesito, porque os nossos irmãos de outras denominações cristãs têm o costume de dizer que nós somos apenas repetidores, e não é verdade. Aquele que estuda o catecismo da Igreja Católica, as Sagradas Escrituras, ele mergulha no mistério. E quando nós pronunciamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, nós nos conectamos de maneira sobrenatural ao divino. Então, os nossos filhos precisam fazer isso, eles precisam aprender o sagrado e não apenas repetir orações. Pensei, eu preciso criar um programa simples, mas que chegue dentro da casa da família católica, para que o pai comece a meditar aquilo que ele já reza. Sim. E foi assim que surgiu, então, esse programa de 7 dias, onde cada dia eu trago a reflexão de uma oração
de um tipo de oração tradicional da nossa igreja, para que o pai, a mãe, a vovó, o vovô, até mesmo o catequista, possa fazer isso com o seu pequenino. Levar o pequenino a sair do nível da repetição e entrar num nível de profundidade espiritual. Porque as crianças querem. Uma vez eu escutei, Raquel, de uma formadora, uma coisa muito linda. Ela disse assim, o Espírito Santo não tem tamanho, não é PMG. Você não compra o Espírito Santo no tamanho infantil e depois um outro Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo para todos. E muitas vezes, na evangelização com os pequeninos, nós ficamos colocando limites. Ah, não, isso não. Eles estão muito mais prontos do que nós, pois estão mais próximos do reino. Né? E hoje o evangelho é esse, minha amiga. Você me chama hoje aqui e o evangelho é esse. Nós não podemos descuidar dos pequeninos, disse Jesus, que nós precisávamos sim cuidar deles, de cada um, de cada ovelha. Então, esse livro é um convite ao pai, à mãe, à avó, ao avô, à família toda e também ao catequista. Por que não fazer esse programa em 7 encontros? Sim. Cada encontro, Deixa uma eu oração. só fazer um parênteses antes de você entrar na questão do catequista. E a gente encontra, eu acabei de falar, né, que as pessoas têm muita dificuldade de ouvir o Espírito Santo, de sentir, de perceber, e ele está conosco desde o nosso batismo e vai crescendo junto com a gente. Ele não tem um tamanho único, ele cresce junto, ele já está em nós, né? E ele cresce conforme a gente também dá espaço, porque se a pessoa não abre-se para o Espírito Santo, ele fica ali encolhido, guardadinho, fechadinho, ele quer expandir, ele quer sair, ele quer falar, ele quer agir, ele quer que você seja instrumento dele na vida, no mundo, em todos os lugares. E enquanto ele está ali fechado, você não abre-se para ele fica ali guardado, né? Então ele precisa, até que você mergulha no Espírito Santo e você é parte dele, e não ele é parte de você. Enfim, quando você diz que nesta obra, né, os 7 dias para rezar com os pequeninos, e você traz essa oração, e você ensina a família a rezar a oração, não só repetir a oração. Então perceba, Vivi, como isso é importante, por quê? A dificuldade que muita gente tem de fazer uma oração espontânea, de se conectar com Deus através do terço, através da oração do Pai Nosso, de orações conhecidas, né, do Salve Rainha, das nossas orações do dia a dia, do anjo. A pessoa apenas repete, ela não tem esse hábito de se conectar de fato, verdadeiramente, porque eu digo que no curso, inclusive, que você fez, né? Ali eu falo da oração, a oração é uma conexão direta com Deus, é a maneira mais rápida, mais fácil de você se conectar com Ele, através da oração. E essa oração não precisa ser a oração tradicional da igreja, como a oração que você eleva os olhos para o céu, que você pensa em Deus, que Ele existe, que Ele está olhando por você, que às vezes você não tem palavras para falar. E assim, a dificuldade que as pessoas têm, Vivi, oxalá elas tivessem sido orientadas quando crianças, para aprender a rezar verdadeiramente, a aprender a se conectar com Deus através das orações da tradição da igreja também, para que elas se sintam mais próximas. Então, esse seu programa de oração em família, ele vem para ajudar a toda a igreja como um todo, no futuro, amanhã, a partir de agora, a hora que as pessoas começam a fazer esse programa, a repetir isso constantemente, porque não é só uma vez que a gente faz, a gente tem que fazer, a gente tem que repetir, exercitar para criar um hábito na nossa vida. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão aprender a fazer essa conexão com Deus, com essas explicações, com essas orientações, para que elas realmente sintam-se próximas de Deus de uma maneira tão simples que é a oração. E que, ao mesmo tempo, o fato de ser simples não significa que não é profundo, que não é íntimo, muito pelo contrário. Jesus falava para as pessoas assim, falou para o cego, vai lá e lave-se
É só isso que eu preciso, que você entre ali na água. E a pessoa falou, nossa, mas é tão simples assim? Será que isso vai resolver? Perceba que as coisas de Deus são coisas simples, ao mesmo Sim. tempo profundas, intensas, mas simples. Pode não ser fácil, mas é simples, entende? Não é, Sim, Vivi? é necessário fazer, não é, Raquel? É necessário fazer. Jesus nunca fez a nossa parte, ele sempre faz a parte dele. Mas Exato. em todos os encontros de Jesus nos evangelhos, nós vemos exatamente isso. Jesus sempre deixa uma parte para cada um de nós. E é preciso que a família faça essa parte. Então, o programa é este convite a parar, né? Por que não desligar o celular? Afastar-se um pouco do celular para fazer esse momento de oração. Por que não criar dentro da casa um cantinho de oração? Um lugar para essa oração acontecer. Eu coloco no livro dicas de como preparar esse programa, para não chegar já fazendo, mas sim preparar. Eu tenho um altarzinho na minha casa, eu tenho um crucifixo, eu tenho alguma imagem que eu gosto mais de lembrar de Nossa Senhora, de lembrar de São José, de lembrar da Sagrada Família. Eu tenho uma vela na minha casa. Será que essa vela está abençoada pelo meu padre? Então, preparar e não apenas ler. Então, não é um livro para ser apenas lido, mas é esse livro onde Jesus te pergunta: o que queres que eu te faça? Né? Como ele fazia nesses encontros. É preciso que eu responda, é preciso que eu vá lá lavar meu olho, é preciso que eu caminhe, é preciso que eu faça a minha parte. E o que nós vemos é que estamos na Semana Nacional da Família, e que gostoso poder falar sobre isso. Tantas famílias perecendo, não é, Raquel? Porque não estão lutando, não estão fazendo a parte. Então, o livro também é esse convite. E é interessante lembrar que no curso Catequese Fora da Caixinha, a Raquel, ela desmembra oração por oração da igreja, né? Ela realmente faz isso com o catequista porque nós temos, sim, essa falta. Muitas pessoas não foram formadas assim, então realmente são repetidores e às vezes vão para a catequese e ensinam os catequizandos a apenas repetirem também, né? Não, tem que memorizar, mas não é só memorizar, né? Até porque decorar, né? Decorar é cor, e o cor é a essência. Então, nós precisamos ficar focados nisso, na essência da oração. E o curso Catequese Fora da Caixinha traz muito disso, né? Com certeza, o Espírito Santo também já estava trabalhando em mim enquanto eu assistia a cada aula, né? Porque você traz isso no curso. E o programa traz isso de maneira que o pai pode ler para o filho, ler com o filho, ou ler sozinho e se preparar para falar com o filho. Tem pai que tem mais dinamismo, consegue, né? De repente não vai querer ler com o filho, mas vai ler sozinho e vai transmitir aquilo ao filho. E vai ter pai que vai preferir ler com o filho. Um filho de 9 anos, um filho de 10 anos vai querer ele mesmo ler. Aqui essa semana estamos fazendo, esperei chegar o livro para fazermos. E ontem meu filho de 6 quis ele ler. Ele falou: "Não, mãe, sou eu hoje". E ele pegou o livrinho e foi para a leitura. Então, é claro que dentro da sua casa, o livro é sempre um universo. Então, dentro da sua casa, esse universo vai se abrir. O programa ele vai ficar infinito. Cada família, né, vai fazer de uma maneira. E eu quero esses feedbacks depois. Com certeza. Ô, Vivi, mostra para a gente a capa do livro, Vivi. Gente, olha lá, 7 dias para rezar com os pequeninos, um programa de oração para a família católica. Vivi Reis. Vivi, ficou lindo, hein, Vivi? Que capa linda! E o Eu conteúdo, amei. e o conteúdo maravilhoso, né, Vivi? Com todos esses ensinamentos. E assim, Vivi, você falou tão bonito, até porque você vivencia isso na sua casa, né, Vivi? Como foi a sua catequese, Vivi? Você se lembra da sua catequese? Com certeza. Eu fui bem catequizada, também pelos meus pais, graças a Deus, pela minha avó materna, pelas minhas tias. Então, nós vivíamos em família numa mesma comunidade, lá em Santo André, eu sou do ABC Paulista, e em Santo André frequentava a paróquia São Geraldo. E ali na São Geraldo, todos nós íamos, as tias, os primos, a avó.
E que gostoso essa catequese quando ela se estende para casa. Então, eu vivi essa experiência, onde eu saía da igreja e ia para a casa da avó, e a avó continuava falando. E a avó, até me emociono de contar, era ministra da Eucaristia, e os netos entravam todos na fila para comungar com ela. E a avó lavava os paninhos, né? Todos os paninhos do altar, ela cuidava de um por um, ficava na casa dela penduradinho, ela com aquele zelo. Então, sim, fui catequizada dentro de casa também. E lembro da minha primeira catequista, Eliane, que me catequizou, e nessa paróquia foi o meu primeiro serviço de evangelização, porque eu tinha uma tia, estimada tia Vilma, já no reino, e ela era coordenadora das catequistas. Então, ela me chamou a dar catequese antes de eu terminar o crisma. Eu já estava lá com ela, eu, meu primo, nós ficávamos ali com ela, sempre acompanhando, né, auxiliando na catequese. Então, ali já começou. Claro, se estendeu a minha catequese. Não foi só ali na catequese pré-primeira Eucaristia, mas aí já foi se estendendo. E depois, claro, vivência de grupos de jovens, de grupos de oração, outras vivências vieram e que me catequizaram. Mas ali na primeira infância, a catequese aconteceu nessa paróquia e também por esses familiares que investiram em mim, graças a Deus. Sim, Vivi, hoje uma das grandes dificuldades dos catequistas é ter o envolvimento dos pais. E eu percebo, assim, o quanto a catequese familiar é importante, porque ela, pelo menos durante um bom tempo, né, ela vai criando o hábito desde a criança pequenininha. Eu me lembro, minha mãe não tinha essa escolha de vai à missa ou não vai, posso ir ou não posso ir, não tem isso. Todo mundo vai, é o dia do Senhor, é o dia de ir à missa. E eles tinham, mesmo na simplicidade da experiência, de não ter muito estudo até para conduzir, de preparar os filhos para a missa ou para a oração, mas tinha-se o hábito que vem de família. Então, a gente percebe que as famílias de hoje que tiveram essa vivência familiar já de outras gerações, né, e que vêm caminhando, elas vão continuar e elas são muito mais participativas. Falta no mundo essa vivência, essa participação da família na vida da igreja, de participar, de estar junto. Você vê, você recebeu o sacramento da Eucaristia, você continuou com a sua catequese, foi para a preparação para a crisma, já iniciou como catequista, participou de grupo de jovens. Então, você deu continuidade, mas você tinha a força da família atrás de você, investindo nessa formação, no seu desenvolvimento da fé. Então, Sim. isso é fundamental que a gente entender o quanto é importante a família na vida da criança, do jovem. E a gente sabe, nós estamos aqui falando com catequistas, e eu sempre digo, catequistas, não culpem os pais, por favor, não culpem os pais. Olhem para vocês e vejam o que vocês podem fazer hoje para trazer essa família que não teve essa experiência lá atrás. Olha, Vivi vem hoje trazer um programa de oração que essa família não teve lá atrás, que ela não conseguiu desenvolver essa sua espiritualidade, desenvolver a sua fé numa jornada, no caminho do dia a dia dela. Então, o que nós podemos fazer hoje? Vamos oferecer um livro desse para a família, para que a família comece a entender o que é uma oração. Olha que coisa linda, Vivi. Se a gente começa a pensar isso, porque o catequista é muito fácil falar, não, eu não dou conta, a família não participa, eles não têm interesse. Mas o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu fiz uma experiência, Raquel, durante o curso Catequese Fora da Caixinha. Eu estava catequista de crisma naquele momento. E eu estava trabalhando com o YouCat. A catequese estava dando em cima do YouCat Crisma. E eu fiz uma experiência de temática trazendo algumas mães para o encontro.
E foi uma experiência incrível e que brotou também ali do curso. Foi o que eu disse. O curso Catequese da Caixinha nos engravida de muitas ideias. É. Então eu estava ali, desenvolvi, eu até dizia que era o meu trabalho de conclusão, porque eu desenvolvi ali um YouCat Talks, onde os crismandos iam fazer pequenas talks de temas que eles mesmos escolheram do YouCat, e eles desenvolveram esses temas, e foi incrível. Mas aí eu convidei algumas mães também. Claro, não todas vêm? Não, infelizmente não, mas algumas vêm. Falta também essa nossa insistência em envolvê-las não apenas como espectadoras, mas como catequistas ativas. Quando você chama a mãe para catequizar junto, ela se sente corresponsável e aí ela se envolve mais na catequese. Então, vale muito fazer mesmo esses contatos e chamar. Será que você não poderia dar um testemunho sobre a oração do texto que você faz, ou sobre a Santa Missa que você vem toda semana, ou sobre alguma experiência que você superou? A mãe, ela se sente corresponsável naquele momento em que ela está à frente. Muda tudo. Foi uma experiência incrível que nós fizemos com esses crismandos. E aquelas mães se emocionaram muito. Cada mãe que ia falar, aí já se emocionava de estar ali diante do filho. Por quê? Porque, de fato, isso não está acontecendo, né? Não é uma rotina acontecer essa catequese. Então, quando a mãe tem essa oportunidade, é para ela também entrar num outro mundo. E nós, catequistas, podemos fazer isso, insistir, porque é muito mais comum apenas reclamarmos, né, Raquel? E aí ficamos nesse âmbito da reclamação e não evoluímos. Né? E o crismando ali, o catequizando, ele entra e sai da gente só com a reclamação. O que fizemos para sair, né, desse processo? Então, esse nível do envolvimento, trazer, inclusive os meus crismandos viraram ministros ali no serviço do Pequeninos do Senhor. Ai, Até hoje, esses jovens estão ali trabalhando no Pequeninos do Senhor. Por quê? Porque eles precisam se envolver, os pais e os catequizandos, né? Então, o programa, ele traz justamente essa proposta, que é essa proposta de envolvimento, onde a oração nos leva à ação, né? E não só aquela coisa passiva, não, aí eu rezo, eu prefiro rezar deitado, porque vai dormir, né? Não vai nem rezar. É só uma meditação para relaxamento. Não, a oração é árdua, é trabalho. Tem que dar trabalho mesmo, né? Esse encontro. Quando a gente vai se encontrar, Raquel, com alguém que a gente ama muito, a gente se prepara, a gente vai para o salão, né? Eu aqui, se soubesse muito desse encontro com antecedência, teria me preparado mais para estar aqui com a Raquel, porque nós queremos estar no nosso melhor, dar o nosso melhor naquele momento. E a oração precisa ser esse momento, porque é o nosso encontro com o Senhor. E às vezes a gente faz, né, de maneira que é rapidinho, é correndo ou é quase dormindo e não prioriza. Se nós não priorizarmos no seio das nossas famílias o momento da oração, como é que nossos filhos vão achar que é importante? Eles vão achar que é qualquer coisa, que é a última coisa ou a menos importante do dia, porque ele cumpriu todas as coisas. Ele foi para o balé, ele foi para o futebol, ele foi para o inglês, ele fez a tarefa, e na hora da oração, ontem não deu. Tudo bem. Então, por que não estamos priorizando esse encontro? O livro também traz essa proposta, esse convite, que sim, é sair fora da caixinha, é rezar de maneira diferente, de maneira inovadora, e traz esse convite de fazer desse encontro um momento principal, onde o dia todo da família vai sendo rodeado de oração. Tem um capítulo que eu falo sobre, um dos dias do programa, eu falo sobre as jaculatórias. É tão comum dentro da igreja nós usarmos as jaculatórias, mas as crianças não têm esse costume. É um costume mais adulto. E os meus filhos, eles se apaixonaram pelas jaculatórias. Eles usam muito dentro do carro, às vezes antes de descer do carro para ir para a escola. Eles fazem, um puxa, o outro responde. Então, é tão lindo ver isso, as crianças, porque a jaculatória, que é uma mini oração. Mas naquela mini oração, quando você diz um exemplo, né, de jaculatória, para quem, de repente, não está visualizando, Jesus, Maria e José
minha família vossa é. Quando você pronuncia essas duas linhas, você já se conectou, você já se encontrou ali com a Sagrada Família. Então, a gente traz no programa exatamente isso, uma prática que, como você disse, é simples, mas não é simplista. Eu disse aqui na orelha do livro, e esse trechinho você não leu, mas você falou uma coisa que tinha tudo a ver com o que eu escrevi aqui. Eu escrevi assim, que eu sou criadora deste programa de oração, que aparentemente é muito simples. Tão simples quanto as ideias do Mestre Jesus. Ideias aparentemente básicas, mas muito, verdadeiramente muito revolucionárias. É isso que nós queremos. Lindo. Como não é? Com o simples, revolucionar a rotina das nossas famílias. Assim como você revoluciona com os catequistas. Amém. Ô, Vivi, você está lendo isso e eu não tinha visto isso, porque eu não recebi o livro ainda, né, Vivi? Isso. Você vê que eu falei do simples, né? Para você ver como existe essa conexão das coisas do Senhor, né, Vivi? Quando a gente tem essa profundidade, quando a gente procura, pelo menos, né? E deixar o Espírito Santo agir e falar. Você viu? Foi quando eu falei da simplicidade, eu nem imaginava que você já tinha escrito isso aí. E olha que legal que ficou. Gente, pois então, é isso que nós viemos trazer hoje para vocês, um programa de oração da família católica. Com esse livro da Vivi, ela traz essa proposta. Nós não estamos aqui para vender o livro, nós estamos aqui para falar desta proposta de programa. Agora, é lógico que todo mundo vai querer o livro, porque não deixa de ser um material palpável, fácil, pronto, que você foi ungida pelo Espírito Santo para criar esse livro, para escrever. Você foi um instrumento dele, foi o próprio Deus que escreveu através das suas mãos, da sua inteligência, da sua inspiração. Então, Vivi, se alguém quiser, as pessoas que interessarem para comprar esse livro, como é que compra esse livro, Vivi? Onde que a gente encontra? Pode me pedir pelo direct do Instagram. O meu Instagram, o Reis Toledo, vai aparecer aí no conteúdo. E a partir do direct do Instagram, eu mando para qualquer lugar do Brasil, a gente manda o livro para você. Por enquanto é essa mídia, mas logo, logo vai sair um link também, vai estar disponível no site. Também quero logo, logo levar em alguma livraria em Campinas, aqui em Rio Preto. Aqui em São José do Rio Preto, a gente vai comercializar na livraria da minha paróquia. Nós temos uma loja na minha paróquia, um pedacinho do céu. Já em Palestina também no Ateliê de Maria. Então, a gente vai passando e vai deixando. Mas se você é de qualquer lugar do Brasil, me peça no direct do Instagram e logo, logo está aí na sua casa esse programa para você começar ou continuar, ou melhorar, né? Ou mergulhar nessa evangelização com os pequeninos. E ajudar, Vivi, ajudar as famílias, né? Nessa proposta de ajudar a família a adentrar na espiritualidade e na catequese do seu filho através da oração. Então, Vivi, eu vou repetir aqui. @Vivi Reis Toledo. Vi Reis Toledo. Então é VI. Então, @Vi Reis Toledo. Então, no direct, vocês vão mandar um direct para a Vivi. Quem interessar, manda lá no Instagram, procura a Vivi e manda um... Eu vou tentar editar e colocar isso, tá, Vivi? Mas, a princípio, vamos deixar para as pessoas entrarem em contato com vocês. E qualquer coisa também, manda aqui para o direct da Catequese Fora da Caixinha que a gente encaminha vocês para a Vivi. Mais fácil às vezes, tá bom? Vivi, gratidão, parabéns, Deus abençoe e continue abençoando muito você, sua família toda, e essa obra maravilhosa que você criou, que você desenvolveu pela unção do próprio Espírito Santo, e que isso chegue assim às mãos de milhares, milhões de pessoas, ajudando-os na espiritualidade e no envolvimento do desenvolvimento da fé dos filhos. Parabéns, Vivi. Gratidão por participar aqui conosco, por trazer essa ideia tão iluminada para os catequistas fora da caixinha. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço imensamente pelos ensinamentos, pela humildade, pela mentoria, pelo prefácio.
Gente, vocês assistem, mas quando a gente entra em contato direto com essa pessoa maravilhosa que a Raquel é, a gente entende como ela consegue catequizar tantas pessoas. Muito obrigada por tudo. Um Obrigada. abraço da família para você. Obrigada, querida. Um beijão. Gente, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão. Tchau, Vivi. Obrigada, meu amor.